Ecológica de hoje, vamos mostrar como cuidar dos jardins verticais. Então, um jardim de sombra vão determinadas plantas, um jardim para sol são outras necessidades. Na Ecoculinária, uma receita que agrada a criançada no período de férias. Eu só quero chocolate, só quero chocolate. E no Bichos S.A., as dicas na hora de escolher a ração. Temos rações específicas para cada idade, desenvolvimento, ou o mais novo, o média idade ou até o mais velho, já existem rações específicas. Maria traz mais uma matéria no Eco Kids. Com todo esse frio, os animais aqui também precisam de cuidados especiais? Precisam, sim. O Ecológica está só começando. A iniciativa de hoje vai ser feita através de perguntas dos telespectadores. A gente recebeu ao longo da semana alguns e-mails fazendo alguns questionamentos bem interessantes. Quem acompanha o Ecológica já viu que a gente colocou no ar matérias sobre jardins verticais, sobre cantinhos verdes, como ficar mais próximo da natureza. E a pergunta que veio foi muito interessante. Afinal de contas, como a gente faz, por exemplo, para cuidar de um jardim vertical? Para solucionar essas dúvidas, eu estou aqui com a paisagista Mara, ela que vai dar todas as dicas para a gente. Realmente, jardim vertical precisa de um cuidado especial? Precisa, é importante, inclusive, você lá atrás reconhecer quais espécies que você vai usar nesse jardim vertical. Então, um jardim de sombra vão determinadas plantas, um jardim para sol são outras necessidades. Então, isso começa com a escolha das espécies. Para ficar mais fácil para o telespectador, tem como a gente ver alguns desses exemplos assim mais na prática? Tem alguns exemplos aqui que dá para você entender melhor. Vamos lá? Então, aqui a gente tem um jardim especificamente de sombra, que é com as samambaias. Samambaia ela precisa de um cuidado mais de limpeza, porque as samambaias emitem muitas raízes, ela precisa de uma irrigação mais adequada. Ah, então peraí, deixa eu entender uma coisa. A samambaia, que eu achava que era extremamente fácil, super simples, que era uma opção assim certa, não, é meio complicadinha. Não é que é complicada, ela gosta de sombra realmente e a irrigação tem que ser regular, né? E assim, folhinha seca, retirar, tal, para ela manter esse aspecto sempre verdinho e bonito. E você fala em irrigar, a gente vem o quê? Direto aqui ou tem um sistema? Como é que é? Os jardins verticais, eles têm, dependendo daquilo que você optar para colocar na tua casa, tem até as irrigações automatizadas, que é por método de gotejamento. Ou então manual, que aí você vai em cada vasinho e faz a irrigação, né, com um irrigador ou com uma mangueira, mas que tem que ser sempre regular, né, no máximo 2 vezes na semana e sempre sombra. E aqui no caso, outro exemplo, se a pessoa escolheu estar em vasos e com esse arranjo em volta, como que ela tem que fazer? Então, vaso você tem 2 opções. Você pode plantar
a espécie diretamente no vaso. E o cuidado é meio parecido com a samambaia, uma irrigação regular. Você pode usar adubação foliar ou adubação direto na terra, que é uma boa opção para a planta se manter bem verdinha e saudável. Ou então você pode usar o sistema de cachepô. Então você coloca dentro do vasinho e você pode tirar e trocar a planta se ela ficar feia. Vai depender da sua disponibilidade para o cuidado dessas plantas. Irrigação, mesma coisa. Plantando... Uma coisa importante é você saber qual é a necessidade da planta. Por exemplo, a bromélia ela não precisa de tanta água, né? As ripsales, que é tipo uma suculenta, também não, né? Diferente da samambaia, que gosta de um pouco mais de água. Então essa pode ser uma opção para dentro da casa ou não? Pode, desde que tenha ventilação, né? Elas gostam de sombra, mas ventilação é importante para qualquer tipo de espécie. Maria, essa que eu tô vendo também, que tá em planta aqui, em parede, direto e tudo, que aí a opção não foi um arranjo, né? Foi colocar direto, mas ela tem muita folhagem. É um pouco mais complicadinha, não é não? Não, na verdade, esse efeito cascata é legal porque você pode usar simplesmente um vaso plástico, né? Que a planta acaba escondendo. E a manutenção é igual, retirada de folhas secas, uma adubação constante e a irrigação, que eu acho que é o mais importante, é saber adequar, porque às vezes você acaba até matando a planta com excesso de água. E a gente está falando tanto de irrigação, a pessoa também tem que ter um cuidado especial na hora de escolher onde vai colocar. Porque, igual eu falei, dá mais para colocar dentro de casa e tudo. Mas tem que ter esse cuidado, porque senão você passa a ter problemas também com infiltração, com parede, com tudo. Né? Exatamente. Se você for usar uma área muito grande para o seu jardim vertical, o ideal é que você tenha uma impermeabilização nessa parede, entendeu? Para não te dar problema de umidade e, enfim, tudo que pode causar o excesso de água nessa parede. Mas se for uma parede, um muro que vá tomar sol e tal, o cuidado é menor em questão do problema da umidade. Uma coisa que eu reparei ao longo dessa matéria, Mara, é que você veio falando desses objetos. Aqui, como nesse, né? Que basicamente ele é decorativo. A escolha desses materiais também influencia, né? Isso, aqui é realmente um objeto, né, em ferro. É decorativo porque você não consegue plantar, porque não tem sistema de drenagem no vasinho. Então é realmente um cachepô, né? E a durabilidade dele é pouca, porque se você plantar ele aí não vai ter durabilidade essas plantas. Assim como, por exemplo, o bambu, né? Se você deixar ele exposto ao sol, ele vai ressecar, né? As placas de bambu com a planta na frente. Então também a durabilidade é menor. Então o material influencia sim na beleza do jardim. Ou seja, a melhor coisa é procurar um profissional para a gente ter, assim, fazer esse acompanhamento. Isso, porque aí você vai avaliar o espaço que a pessoa tem, né? Um muro externo, uma parede interna, que tipo de vegetação fica melhor, as espécies que vão melhor para aquele local, falta de luz ou excesso de sol. Então, tudo isso, o mais adequado é procurar alguém que possa te ajudar. Bom, a gente está caminhando para o final dessa matéria e na semana que vem a gente volta com outra matéria com a Mara, porque a gente teve também um questionamento a respeito dos cuidados com os vasos. Então, na semana que vem, a Mara retorna para nos responder sobre isso. Agora a gente faz uma pequena pausa e na sequência tem a culinária. Não sai daí.